Capítulo 9, Nitya Dharma, Ciência Material e Civilização. Página 255. Lahiri Mahashaya viveu na associação dos Vaishnavas de Godruma por 3 ou 4 anos, e por isso seu coração havia se tornado plenamente puro. Ele cantava Harinama o tempo todo, enquanto comia, caminhava ou estava sentado. Antes de adormecer e após levantar-se. Ele vestia roupas simples e nem sequer usava sapatos ou sandálias. Havia se desvencilhado do orgulho de sua casta de maneira tão completa que bastava ver um Vaishnava para lhe prestar Dandavat Pranam e pegar a poeira dos seus pés de lótus à força. Ele procurava por Vaishnavas puros a fim de honrar o remanescente de suas refeições. Seus filhos vinham vê-lo de vez em quando, mas, ao perceber seu humor, partiam depressa e não se atreviam a propor a ele para voltar para casa com eles. Quem olhasse para Lahiri Mahashaya agora, com certeza o tomaria por um Babaji Vaishnava. De acordo com a filosofia da Vaishnavas de Shogodruma, Lahiri Mahashaya havia compreendido que o princípio essencial é o desapego genuíno do fundo do coração e não a adoção de vestes externas da renúncia. A fim de reduzir ao mínimo as suas necessidades, ele seguiu o exemplo de Sri Sanatana Goswami, rasgando em 4 partes um pedaço de pano para se vestir. Não obstante, ainda usava o cordão sagrado em volta do pescoço. Sempre que seus filhos queriam lhe dar algum dinheiro, ele respondia: não aceitarei um gaude sequer de materialistas. Chandrasekhara, seu filho mais velho, havia lhe trazido certa vez 100 rúpias para serem gastos no festival onde alimentariam os Vaishnavas. Lahiri Mahashaya, porém, lembrando do exemplo de Sri Dasa Goswami, não aceitou o dinheiro. Certo dia, Paramahansa Babaji disse: Lahiri Mahashaya, agora você está livre de todos os vestígios de comportamento não Vaishnava. Apesar de termos aceitado os votos de mendicância, podemos mesmo assim aprender muito com você a respeito da renúncia. Agora, para tudo ficar completo, você só precisa aceitar um nome Vaishnava. Lahiri Mahashaya respondeu: você é meu Param-Guru. Por favor, faça o que achar conveniente. Babaji Mahashaya disse: sua residência fica em Shri Santipur, por isso nós iremos chamá-lo de Shri Advaita Das. Acolhendo a misericórdia do seu nome, de seu novo nome, Lahiri Mahashaya lançou o seu chão em reverência. Daquele dia em diante, todos passaram a chamá-lo de Shri Advaita Dasa, e, ao se referirem ao kutira onde ele morava, realizavam bhajan, e ao se referirem ao kutira onde ele morava e realizava bhajana, chamavam-no Advaita Kutira. Advaita Dasa tinha um amigo de infância chamado Digambara Chattopadhyaya, que havia conquistado enorme riqueza e reputação, prestando serviços importantes à administração real muçulmana. Já idoso, Digambara Chattopadhyaya aposentou-se do seu cargo no governo e regressou ao seu vilarejo de Ambika. Lá, ficou sabendo que seu amigo de infância havia renunciado ao lar e vivia em Godruma. Seu nome agora era Shri Advaita Dasa e passava o tempo todo cantando Harinama. Como era um dogmático adorador da deusa Durga, Digambara Chattopadhyaya tapava os ouvidos com as mãos só de ouvir o nome de um Vaishnava. Tão logo soube da notícia da queda de seu amigo querido, disse ao seu criado, Vamanadasa, providencie um barco agora mesmo, que iremos para Godruma em seguida. O criado alugou um barco bem depressa e voltou para avisar ao seu amo.
Digambara Chattopadhyaya era muito astuto, erudito nos Tantra Shastras e bastante habilidoso nos costumes da civilização muçulmana. Seu conhecimento de persa e árabe obrigava até mesmo acadêmicos e professores muçulmanos a admitir a derrota diante dele. Além disso, ele era tão exímio debatedor do Tantra Shastra que deixava pasmo qualquer brahmana culto. Ele havia conquistado significativa reputação em Delhi, Lucknow e outras cidades. Em suas horas vagas, havia escrito um livro chamado Tantra Sangraha, compêndio sobre o Tantra, no qual demonstrava sua extensa erudição por meio de comentários dos slokas. Levando o Tantra Sangraha consigo, Digambara subiu no barco, colérico. Dentro de 6 horas chegaram a Sigoduma, onde Digambara, permanecendo no barco, orientou um rapaz inteligente a ir ter com Sri Adwaita Dasa. O mensageiro de Digambara encontrou Sri Adwaita sentado no Kutira, cantando Harinama, e prestou-lhe pranam. Quem é você? O que faz aqui? Perguntou Adwaita Dasa. O rapaz respondeu: eu fui enviado pelo venerável Digambara Chattopadhyaya. Ele pergunta se Kalidasa ainda se lembra dele ou se esqueceu. Sri Adwaita Dasa perguntou com certa avidez: onde está Digambara? Ele é meu amigo de infância. Como poderia esquecê-lo? Acaso ele adotou o Vaishnava Dharma? O rapaz disse: ele está sentado num barco à beira do rio. Eu não saberia dizer se ele é Vaishnava ou não. Adwaita Dasa disse: porque ele está à beira do rio, porque ele não veio ao meu Kutira. Assim que ouviu aquelas palavras convidativas, o mensageiro foi informar a Digambara, o qual apareceu no Adwaita Kutira em 1 hora, acompanhado de alguns outros cavaleiros. Digambara sempre foi um homem generoso de coração, tanto que se encheu de alegria ao ver o seu velho amigo. Ele abraçou-se a Adwaita Dasa e cantou uma canção que ele próprio havia composto. Kali tomara lila kela he janema tribhuvane kabu purusha kabu nari kabu mattaho gohane brahmaha he brahmaha je srishti kare srishti nasa he Hayaha Vishnu Haye Visvavyapi Palogoma Sarvajane Krishna Rupe Vrindavana Vansi Bhajovani Vane Abharagoraha Jinavadvipe Mato Sabe Sankirtane. Ó Mãe Kali, quem nos 3 mundos pode sondar seus passatempos? Às vezes que você assume a forma de um homem, outras de uma mulher. E às vezes você luta ferozmente numa batalha. Como o Senhor Brahma, você cria o universo. Como o Senhor Shiva, você o destrói. E como o Senhor Vishnu, você permeia o universo e mantém todas as entidades vivas. Como Shri Krishna aparece em Vrindavana e vagueia na floresta em floresta, tocando a flauta. Depois, ainda surge em Navadvip como Shri Gaura e inebria todos com cantar de Shri Harinama. Adwaita Dasa ofereceu assento feito de folhas a Digambara Chattopadhyaya, dizendo: entre, meu irmão, entre, faz tempo que nós não nos encontramos. Expressando com lágrimas a sua afeição, Digambara sentou-se e disse: meu irmão Kalidasa, para onde irei? Agora que você se tornou um renunciante, não liga para os devas nem para os deveres religiosos. Cheguei de Punjab cheio de esperança, mas nossos amigos de infância tinham todos partido. Pesha Pagla Kenda Krishi Ishe Pagla, Danova Akele, o carpinteiro, e Kanti Bhaktacharya, todos faleceram. Agora só resta eu e você. Pensei que poderia às vezes atravessar o Ganga e me encontrar com você em Santipura. E você poderia, às vezes, atravessar o Ganga e visitar minha Ambika. Poderíamos passar o tempo que nos resta cantando juntos, estudando Tantra Shastra.
Ai de mim, o destino desferiu-me um golpe cruel. Você virou um inútil monte de esterco de vaca, imprestável nessa vida e na próxima. Diga-me, como isso aconteceu com você? Adwaita Dasa, ao perceber que seu amigo de infância era uma associação mais que indesejável, começou a arquitetar uma maneira de escapar de suas garras. Com isso em mente, disse: irmão de Gambara, lembra que aquele dia em que quando jogávamos colidanda e nós fomos até o velho tamarineiro? De Gambara: sim, me lembro nitidamente aquele tamarineiro. Ficava bem ao lado da casa de Gauridasa Pandita. Gaurinitai costumava sentar-se debaixo daquela árvore. Adwaita disse: irmão, enquanto jogávamos, você disse: não toque nesse tamarineiro. O filho da tia Sati sentava-se debaixo dele, e se tocarmos nessa árvore, viraremos renunciantes. De Gambara: sim, lembro-me bem disso. Reparei que tinha certa inclinação pelo Vaishnavismo e lhe disse: você irá cair na armadilha de Gauranga. Adwaita disse: irmão, essa é minha natureza. Naquela época, eu estava apenas prestes a cair na armadilha, mas agora caí nela de fato. Digambara disse: pegue em minha mão e saia. Não é bom ficar numa armadilha. Adwaita disse: irmão, eu estou muito feliz nessa armadilha. Oro para permanecer aqui para sempre. Toque pelo menos uma vez nessa armadilha e veja por você mesmo. Digambara disse: eu já vi tudo. Pode parecer felicidade no início, mas no fim você verá que não passa de uma decepção. Adwaita disse: é a armadilha em que você está. E a armadilha em que você está? Você acha que vai obter uma grande felicidade no final? Não se iluda. Digambara disse: olhe, somos subordinados a deusa Mahavidya Durga. Gozamos felicidade agora e também a gozaremos no além-mundo. Você pensa que é feliz agora, mas eu não o vejo feliz em absoluto. Além do mais, não haverá limite para seu sofrimento no final. Não consigo entender por que alguém se torna Vaishnava. Você não vê? Nós desfrutamos comendo carne e peixe. Somos bem vestidos e somos mais civilizados que vocês, Vaishnavas. Gozamos toda a felicidade que a ciência material propicia, ao passo que vocês, além de serem privados de todas essas coisas, acabarão sem mesmo alcançar liberação. Adwaita disse: irmão, por que você afirma que não haverá salvação para mim no final? Digambara disse: ninguém, nem o Sr. Brahma, o Sr. Vishnu, o Sr. Shiva, jamais conseguirão obter a salvação se forem indiferentes à mãe Nistarini. Aquela que concede a liberação, concede a salvação, e o poder é o poder primordial. Ela manifesta Brahma, Vishnu e Mahesha, e depois os mantém por meio de sua potência ativa, Karya Sakti. Basta essa mãe desejar para tudo entrar de novo em seu ventre, o qual é o recipiente que contém todo o universo. Acaso você já adorou a mãe para invocar a sua misericórdia? Adwaita disse: a mãe Nistarini é entidade consciente ou matéria inerte? Digambara disse: ela é consciência, a consciência personificada, possui vontade independente, e é unicamente pelo desejo dela que o espírito é criado. Adwaita respondeu: o que é Purusha e o que é Prakriti? Digambara disse: Vaishnava só se ocupa em bhajana. Eles não têm conhecimento algum da verdade filosóficas fundamentais. Apesar de se manifestarem com dois fenômenos, Purusha e Prakriti, são, na verdade, uma coisa só, como as duas metades de um grão de bico. Se você tirar a pele do grão de bico, haverá duas metades, mas se a pele permanecer, haverá um só grão de bico. Purusha é consciente e Prakriti inerte. Quando a consciência e o inerte fundem-se, virando uma só substância indiferenciada, esta é conhecida como Brahma.
Adwaita disse: sua mãe é Prakriti, feminino, ou Purusha, masculino. Digambara disse: às vezes é feminina. Ela é feminina, às vezes masculina. Adwaita: então, disse Adwaita, se Purusha é Prakriti, e Prakriti são como duas metades de um grão de bico coberto por uma pele, qual delas é a mãe e qual delas é o pai? Digambara disse: você está fazendo indagações filosóficas, excelente. Conhecemos a verdade muito bem. O fato é que a mãe é Prakriti, matéria, e o pai, Chaitanya, consciência. Adwaita disse: e quem é você? Digambara respondeu: Pasabandho bhavejiva pasu mukta sada shiva. Uma pessoa, quando amarrada pelas cordas de Maya, é diva, e quando liberta dessas amarras, é o Senhor Sadashiva. Adwaita falou: afinal, você é espírito ou matéria? Digambara disse: eu sou espírito e a mãe é matéria. Estando eu atado, ela é minha mãe. Quando eu me libertar dela, será minha esposa. Adwaita disse: oh, esplêndido! Enfim, toda a verdade se expõe sem sombra de dúvida. A pessoa que agora é sua mãe irá tornar-se sua esposa depois. Onde você encontrou tal filosofia? Digambara falou: irmão, não sou como você, que vagueia de um lado para o outro dizendo Vaishnava, Vaishnava. Adquiri esse conhecimento na associação de inumeráveis sannyasis, brahmacharis e tântricos perfeitos e liberados, e estudando o Tantra Shastra dia e noite. Se você quiser, posso fazer você capaz de entender esse conhecimento. Adwaita Dasa pensou consigo mesmo: que infortúnio medonho, mas audivelmente disse: muito bem, por favor explique-me um conceito. O que é civilização e o que é a ciência material, Prakriti Vigyana? Digambara falou: civilização significa falar cortesmente numa cidade culta, vestir-se de maneira respeitável, agradável, comer e portar-se de um modo que não pareça repugnante aos outros. Você não faz nada disso. Adwaita disse: por que você diz isso? Digambara respondeu: você é distintamente insociável, pois não se mistura com os outros. Os Vaishnavas jamais aprenderam o que significa agradar os outros com palavras doces. Basta olhar para alguém, eles já pedem para cantar Harinama. Ora, acaso não existe outro tema de conversa civilizada? Qualquer pessoa que veja suas vestes não se sentirá inclinada a lhe deixar participar de uma reunião. Você veste uma tanga, deixa um esquisito tufo de cabelo no alto da cabeça. Eu uso um colar de contas em volta do pescoço. Que espécie de traje é esse? E você come apenas batatas de raízes. Você não é nada civilizado. Adwaitacharya calculou que se começasse uma rixa e Digambara se irritasse e fosse embora, isso lhe traria um alívio enorme. Portanto, diz: o seu tipo de vida civilizada lhe dá a oportunidade de alcançar um destino superior na próxima vida? Digambara respondeu: só cultura não é suficiente para se conquistar um destino superior na próxima vida. Mas como pode a sociedade se elevar sem cultura? Numa sociedade elevada, podemos esforçar-nos visando ao progresso em outros planetas. Adwaita disse: irmão, eu não posso dizer algo, espero que você não fique nervoso. Eu posso lhe dizer algo, espero que você não fique nervoso? Digambara falou: você é meu amigo de infância, eu sacrificaria a minha vida por você. Como não poderia tolerar tudo que você disser? Eu gosto de cortesia. Mesmo que fique zangado, minhas palavras continuam doces.
Quanto mais um homem consegue ocultar seus sentimentos íntimos, tanto mais ele é considerado culto. Adwaita disse: a vida humana é muito breve e cercada por muitas perturbações. Neste curto período de vida, o único dever da humanidade é adorar Shri Hari com simplicidade, estudar os mecanismos da civilização e cultura materiais nada mais é que enganar a alma. No meu entender, a palavra Sabhyata, civilização, é apenas outro nome para a fraude civil. O ser humano permanece simples tão logo ele adere ao caminho da verdade. Ao adotar o caminho da desonestidade, ele deseja parecer civilizado e agradar outros com palavras doces, mas internamente continua adepto a ilusões e atos maléficos. O que você descreve como civilização carece de boas qualidades, porque verdadeiramente as únicas boas qualidades são a veracidade e a simplicidade. Nos tempos modernos, civilização passou a significar manter a própria depravação oculta no íntimo. A palavra Sabhyata literalmente significa qualificação para participar de um sabha ou de uma reunião virtuosa. Na realidade, a civilização que é livre de pecado e trapaça só é encontrada entre os Vaishnavas. Os não Vaishnavas prezam em demasia a civilização saturada de pecados. A civilização do qual você fala não está relacionada ao Nitya Dharma da Diva. Se civilização significa adornar-se com roupas finas para atrair outros, então as prostitutas são mais civilizadas que você. O único requisito em se tratando de roupas, é que estas devem cobrir o corpo, serem limpas e sem odores desagradáveis. A comida é impecável quando é pura e nutritiva, mas você só quer saber se ela é saborosa. Você nem chega a analisar se ela é pura ou não. O vinho e a carne são impuros por natureza. Logo, uma civilização baseada no consumo dessas coisas é simplesmente uma sociedade uma sociedade dedicada ao pecado. Aquilo que você hoje em dia chama de civilização é a cultura de Kali Yuga. Digambara falou: você esqueceu-se da civilização dos imperadores muçulmanos? Considere os modos com que as pessoas se sentam na corte de um imperador muçulmano, a maneira polida de falar e com a etiqueta apropriada. Adwaita disse: isso não passa de conduta mundana. Na realidade, um homem será mesmo deficiente se ele não aceitar essas formalidades externas. Será mesmo deficiente se ele não aceitar essas formalidades externas. Adwaita falou, vou repetir. Isso não passa de conduta mundana. Na realidade, um homem será mesmo deficiente se ele não aceitar essas formalidades externas. Irmão, você esteve tanto tempo a serviço do governo muçulmano que se tornou parcial àquele tipo de civilização. Na realidade, a vida humana só passa a ser civilizada quando fica livre de pecados. O pretenso avanço da civilização em Kali Yuga significa apenas aumento de atividade pecaminosa. Isso não é nada além de hipocrisia. Digambara falou, olhe, conforme concluíram homens cultos modernos, civilização significa humanismo. Logo, quem não é civilizado não é ser humano, Vestir as mulheres de um jeito atraente para, deste modo, ocultar-lhes os defeitos é considerado um indício de sofisticação. Adwaita falou, considere, irmão, este conceito é bom ou mau. Percebo que aqueles que você chama de cultos não passam de patifes tirando proveito dos tempos modernos. Semelhantes indivíduos favorecem a essa civilização enganosa, em parte em virtude das impressões pecaminosas nos corações de todos, em parte porque encontraram aí uma oportunidade de ocultar suas falhas. Será que esta classe de civilização
pode trazer felicidade para um homem sábio? Somente por meio de argumentos vãs, se intimidação física é que pode sustentar a veneração a uma civilização de patifes. Digambara falou: segundo dizem certas pessoas, a sociedade está avançando à medida que o conhecimento aumenta no mundo, e possivelmente chegará o dia em que o céu será na terra. Advaita falou: e isso é mera fantasia. Que coisa extraordinária é o fato de que as pessoas terem fé nisso. Ainda assim, ainda mais bizarro é o fato de outras pessoas terem a audácia de propagar tal ponto de vista sem nem mesmo acreditarem nele. Há dois tipos de conhecimento: o conhecimento paramatika, relacionado à verdade eterna, enquanto o conhecimento laukika relaciona-se a esse mundo transitório. O conhecimento paramatika não parece estar crescendo no mundo. Ao contrário, na maioria dos casos, este conhecimento tem sido corrompido e desviado de sua natureza original. Somente o conhecimento laukika parece estar em expansão. Acaso a diva tem um relacionamento eterno com o conhecimento laukika? O aumento de laukika jnana faz as mentes das pessoas se distraírem em busca de buscas materiais temporárias, e deste modo elas negligenciam a verdade espiritual original. Creio fortemente que, quanto mais aumenta a laukika jnana, tanto mais duplica uma civilização. E isto representa um tremendo infortúnio para esses seres vivos. Digambara disse: infortúnio? Por quê? Advaita respondeu: como eu já disse, a vida humana é muito breve. As jivas são como viajantes hospedadas numa estalagem. Elas deveriam usar este curto período de vida a fim de se prepararem para seu destino definitivo. Seria mera tolice se os viajantes hospedados nas estalagens ficassem tão entretidos melhorando as condições de sua estada que acabassem se esquecendo de seu destino. Quanto mais aumenta nosso envolvimento com o conhecimento material, tanto mais diminui o tempo que poderíamos dedicar aos assuntos espirituais. Estou convencido de que o conhecimento material deveria ser utilizado apenas na medida necessária para a manutenção de nossa subsistência. Não há necessidade de conhecimento material excessivo, nem de sua companheira, a civilização material. Este esplendor terrestre restará por quantos dias? Digambara disse: vejo que caí nas garras de um renunciante obstinado. Então, a sociedade não serve para nada? Advaita respondeu: depende da constituição de cada sociedade em particular. A função cumprida por uma sociedade de Vaishnavas é do maior benefício para as divas. Porém, uma sociedade de não Vaishnavas ou de uma sociedade meramente secular não cumpre função útil alguma para as divas. Mas chega desse assunto. Diga-me, o que quer dizer ciência material? Perguntou Advaita. Digambara respondeu: o Tantra Shastra expõe muitos tipos de ciências materiais. Expõe muitos tipos de ciência material. Prakrita Vijnana. A ciência material inclui qualquer conhecimento, habilidade e beleza encontráveis no mundo material, bem como todos os diversos ramos de conhecimento, tais como a ciência militar, a ciência médica, a música, a dança e a astronomia. Prakriti, natureza material, é o poder primordial e, por sua própria potência, ela manifesta esse universo material e toda a variedade que há nele. Cada forma é um subproduto dessa potência e vem acompanhada do conhecimento ou ciência correspondente a ela. Quem adquire este conhecimento liberta-se dos pecados cometidos contra a mãe Nistarani. Os Vaishnavas não buscam esse conhecimento, mas nós, Shaktas, alcançaremos a liberação com base nele.
Considere quantos livros já foram escritos pela causa deste conhecimento por grandes homens como Platão, Aristóteles, Sócrates e o famoso Hakim. Adwaita disse: Digambara, você diz que os Vaishnavas só não têm interesse em Vijnana, conhecimento realizado, experimental, mas isso não é verdade. O conhecimento puro dos Vaishnavas é dotado de Vijnana. Shri Bhagavan Vacha Jnana Parama Guhyam Me Jat Vijnana Samanvitam Sadrahasyam Tad Angam Chat Grima Gadidam Maya Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 9, texto 31. Shri Bhagavan disse: Ó Brahma, apesar de ser não dual, o conhecimento sobre mim divide-se em 4 categorias distintas: Jnana, Vijnana, Rahasya e Tadanga. Uma diva não é capaz de entender isso pela sua própria inteligência, mas você poderá entendê-lo pela minha misericórdia. Jnana é minha Svarupa, e meu relacionamento com a minha potência é Vijnana. A diva é meu Rahasya, mistério secreto, e o Pradhana, meu Jnana Anga. Antes dessa criação, Bhagavan, sentindo-se satisfeito com a adoração de Brahma, ensinou-lhe o princípio do Vaishnava Dharma puro. Bhagavan disse: Ó Brahma, passo a lhe explicar esse Jnana mais que confidencial sobre mim. Além do Vijnana do qual ele é dotado, seu Rahasya e todos os seus angas componentes, aceite-o conforme eu transmito. Digambara, há 2 tipos de conhecimento: Suddha Jnana, conhecimento puro, e Visaya Jnana, conhecimento sobre os objetos materiais. Todos os seres humanos adquirem Vishaya Jnana por meio dos sentidos. No entanto, tal conhecimento é impuro, sendo, portanto, inútil para se discernir objetos transcendentais. Ele só é útil em relação ao estado condicionado de existência material da diva. O conhecimento pertinente à consciência espiritual é conhecido como Suddha Jnana. Ele é eterno e é a base do serviço devocional dos Vaishnavas. O conhecimento espiritual é a antítese do conhecimento material, pois um é inteiramente distinto do outro. Você disse que Visaya Jnana e Vijnana, é Vijnana, mas ele não o é, na verdadeira acepção da palavra. O motivo verdadeiro pelo qual seu Ayurveda e outros tipos de conhecimento material são chamados de Vijnana é aquele que contrastam com o conhecimento espiritual puro. Vijnana verdadeiro é aquele conhecimento puro que é distinto do conhecimento material. Não há diferença entre Jnana, ou seja, o conhecimento sobre uma substância ou objeto verdadeiramente permanente, Siddhvastu, e Vijnana. Isto é, o conhecimento sobre como tal objeto se distingue da matéria. Não há diferença entre Jnana, ou seja, o conhecimento sobre uma substância ou objeto verdadeiramente permanente, Siddhvastu, e Vijnana. Isto é, o conhecimento sobre como tal objeto se distingue da matéria. Jnana é a percepção direta de um objeto transcendental, enquanto que Vijnana é a consolidação do conhecimento puro em contraste com o conhecimento material. Embora ambos sejam, na verdade, a mesma coisa, são conhecidos ou como Jnana ou como Vijnana, conforme o método por eles empregados. Você se referiu ao conhecimento material como sendo Vijnana, mas, segundo afirmam os Vaishnavas, Vijnana é o verdadeiro entendimento do conhecimento material. Após examinarem a natureza da ciência militar, da ciência médica, da astronomia e da química, eles concluíram que isso tudo é conhecimento material e que a diva não tem nenhum elo eterno com tais ciências. Portanto, essas diferentes classes de conhecimento material não têm a menor importância no que se refere a Nitya Dharma da diva.
No entender dos Vaishnavas, estão imersos em Karma Kanda, aqueles que se dedicam a expandir o seu conhecimento mundano de acordo com suas propensões materiais. Contudo, os Vaishnavas não condenam essas pessoas. Indiretamente, os esforços feitos em prol do aprimoramento material ajudam até certo ponto. O progresso espiritual dos Vaishnavas, o conhecimento material de quem busca o avanço material, é insignificante. E se você quiser, pode chamá-lo de Prakrita Vijnana, ciência natural. Sem dúvida, não há objeção quanto a isso. É tolice brigar por causa de nomes. Digambara disse: bem, se não houvesse avanço algum no conhecimento material, como poderia vocês, Vaishnavas, satisfazerem convenientemente suas necessidades materiais e estarem livres para se ocupar em bhajana? Vocês também devem fazer um certo esforço em favor do avanço material. Advaita falou: as pessoas trabalham de maneira diferente de acordo com suas respectivas inclinações. Mas Ísvara é o controlador supremo de todos e outorga a cada pessoa o devido resultado de sua ação. Digambara falou: de onde vem a inclinação? Advaita falou: a inclinação se desenvolve a partir das impressões profundamente arraigadas no coração e adquiridas por meio de atividades pregressas. Quanto maior for a extensão do envolvimento de um indivíduo com a matéria, tanto mais perito ela será quanto ao conhecimento material e aos ofícios originários de tal conhecimento. Os artigos manufaturados por essa classe de pessoas poderão ajudar os Vaishnavas a servir o Sr. Krishna. Porém, não é necessário que os Vaishnavas se esforcem em separado para consegui-los. Por exemplo, carpinteiros ganham a vida produzindo sinhasanas, artigos estes usados pelos guirrastas Vaishnavas como plataforma onde se colocam as deidades. As abelhas têm a natureza de colher mel que os devotos aceitam para serviço da deidade. Isso não significa que todas as divas do mundo se empenhem para o avanço espiritual. Impelidas por suas respectivas naturezas, ocupam-se em diferentes espécies de trabalho. Os seres humanos apresentam diferentes tipos de tendências, algumas elevadas, outras baixas. Aqueles dotados de índole inferiores ocupam-se em trabalhos dos mais variados, impelidos por suas tendências inferiores. Os trabalhos subalternos por eles realizados servem de apoio para outras espécies de trabalho impelido por índoles superiores. A roda deste universo gira em virtude desta divisão de trabalho. Todos que estão sob a jurisdição da matéria trabalham conforme suas propensões materiais, deste modo auxiliando os Vaishnavas em seu desenvolvimento espiritual. Tais materialistas, por estarem confundidos pela potência de Maya, disse Vishnu, ou se dão conta de suas atividades, ajudam os Vaishnavas. Consequentemente, o mundo inteiro serve aos Vaishnavas, mas sem saber disso. Digambara falou: o que é essa Vishnu Maya? Advaita respondeu: no Chandi Mahatmanyo Makindya Purana 8140 há a seguinte descrição de Vishnu Maya: Jogamaya Hare Sakti Aya Samuditam Jagat. Chama-se Mahamaya a potência de Sri Bhagavan que ilude o mundo inteiro. Digambara falou: quem é então a deusa que eu conheço como mãe Nistarani? Advaita falou: ela é a potência externa de Sri Hari, conhecida como Vishnu Maya. Digambara abriu seu livro sobre Tantra e disse: olhe, o Tantra Shastra afirma que a minha mãe divina é a consciência personificada. Ela possui vontade plena e está além das três qualidades da natureza material. Todavia, é o apoio dessas três qualidades. Se seu Vishnu Maya não está livre da influência do modo da natureza, como você pode igualar seu Vishnu Tattva, seu Vishnu Maya com a minha mãe? Irrita-me bastante este tipo de fanatismo da parte dos Vaishnavas. Vocês, Vaishnavas, têm fé cega.
Adwaita falou, Digambara, meu irmão, não se zangue. Você veio ver-me depois de tanto tempo e eu quero que fique satisfeito. Acaso é uma desfeita falar de Vishnu Maya? Bhagavan Vishnu é a personificação da consciência suprema, bem como o único controlador supremo de todos. Tudo que existe é sua potência. A potência não é objeto independente, vasto, mas antes a capacidade funcional inerte, inerente em um objeto, vasto Dharma. Dizer que Shakti, potência, é a raiz de tudo, é inteiramente contrário a Tattva. A verdade metafísica. Dizer que Shakti, potência, é a raiz de tudo, é inteiramente contrário a Tattva, a verdade metafísica. Shakti não pode existir independentemente do objeto ao qual se origina. É preciso, primeiramente, aceitar a existência de um objeto dotado de consciência espiritual plena. Caso contrário, aceitar Shakti por si só é como sonhar com uma flor no céu. Como afirma o comentário sobre o Vedanta, Shakti Sakyamanyo Abhidha, não há diferença entre a potência e o possuidor da potência. Isso significa que Shakti não é um objeto separado. A pessoa suprema, o Senhor de todas as potências, é a única substância verdadeiramente permanente. Shakti é a qualidade ou função inerente, subordinada à vontade dele. Conforme suas palavras, Shakti é a personificação da consciência. Possui vontade e está além da influência das três qualidades da natureza material. Isto é correto, mas apenas à medida que Shakti opera sobre o total apoio de uma entidade consciente pura, sendo desse modo considerado idêntica a essa poderosa entidade. O desejo e a consciência dependem do Ser Supremo. Não pode existir desejo em Shakti. Ao contrário, Shakti age segundo o desejo do Ser Supremo. Como você tem o poder de movimentar-se, basta desejar fazê-lo para que este poder atue. Dizer, o poder está em movimento é mera figura de linguagem. Na verdade, significa que a pessoa dona daquele poder está em movimento. Bhagavan tem apenas uma Shakti, o qual se manifesta sob formas diferentes. Ao funcionar em sua capacidade espiritual, ele chama de Chit Shakti ou Chit Shakti, e ao operar com a sua capacidade material, chama-se Maya ou Jada Shakti. Segundo afirma o Shaktivatara Upanishad 6.8, Parasya Sakit Vivivadaya Sriyate, a divina Shakti de Bhagavan, dizem os Vedas, é plena de variedade. A Shakti que sustenta três modos da natureza material, Sattva, Raja e Tamas, é conhecido como Jada Shakti e funciona para criar e destruir o universo. Os Puranas e os Trantas referem-se a ela como Vishnu Maya, Mahamaya, Maya e assim por diante. Há muitas descrições alegóricas de suas atividades. Por exemplo, dizem que ela é a mãe de Brahma, Vishnu e Shiva, e a matadora dos demoníacos irmãos Subha e Nishumba. A entidade viva permanece sob o controle dessa Shakti enquanto ela fica absorta no prazer material. Ao munir-se de conhecimento puro, a diva torna-se consciente de sua própria Svarupa, o que capacita a transcender Maya Shakti e alcançar o status liberado. Enfim, fica sob o controle de Chit Shakti e obtém felicidade espiritual. Digambara disse, você não está sob o controle de algum poder? Adwaita falou, sim, somos Diva Shakti, abandonamos Maya Shakti e nos posicionamos sob a proteção de Chit Shakti. Digambara falou, então você é um Sakta? Então você é um Sakta. Adwaita falou, sim, os Vaishnavas são Saktas de verdade. Estamos além do controle de estamos sob o controle de Sri Adhika, a qual é a personificação de Chit Shakti, e somente sob o refúgio dela que prestamos serviços a Krishna. Quem pode ser mais Shakta que os Vaishnavas? Perguntou.
Não vemos diferença alguma entre Vaishnavas e os verdadeiros Shaktas. Aqueles que só estão apegados a Maya Shakti, sem buscar o abrigo de Shakti, podem até ser chamados de Shaktas, mas não são Vaishnavas. Não passam de materialistas. Donarada Pancharatra Siddhuga Diva explica: Tava Vakshashiradahamurasi Rasi Vrindavani Vani. Na floresta conhecida como Vrindavana, sou sua Sakti interna, Shriradika, aquela que adorna seu peito na dança de raça. Como fica claro por essa afirmação de Durga Devi, existe apenas uma Shakti e não duas. Essa Shakti é Radhika. Quando ela se manifesta como potência interna, e ela é Durga quando se manifesta como potência externa. Na condição em que se está livre do contato com os modos materiais da natureza, Vishnu Maya é a Sit Shakti. Esta mesma Vishnu Shakti é Jada Shakti, quando está dotado dos modos da natureza. Digambara disse: você disse que Diva Shakti, o que é isso? Você disse que és Diva Shakti, o que é isso? Perguntou. Adwaita falou: Bhagavan disse no Bhagavad Gita 7, capítulo 7, textos 4 e 5. Bunira purnalo vayapu kaumano buddhi vacha ahankara iti amme bina praktiya sadata apariyam jat itastu anyam prakritim vidima param jivabutam mahabaho jajedam daryate jagat. Minha prakriti inferior, ou material, é formada por 8 componentes: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego. Esses 8 elementos estão sob o controle de Jada Maya. Existe, no entanto, outra prakriti que é a superior, e esta Jada prakriti é que consiste das divas. Para elas, este mundo material é percebido ou visto. Digambara, você conhece a glória do Srimad Bhagavad Gita? Perguntou. Este Shastra, sendo a essência das instruções de todos os Shastras, resolve todos os conflitos entre as diversas ideologias filosóficas. Segundo confirma o Gita, a categoria de entidade conhecida como Diva Tatma são fundamentalmente diferentes do mundo material. É uma das potências de Ishvara. Autoridades eruditas referem-se a esse tattva como Tatastha Shakti. Este Shakti é superior à potência externa e inferior à potência interna. Portanto, as divas são a Shakti singular de Krishna. Digambara perguntou: Kalidasa, acaso você leu o Bhagavad Gita? Adwaita: sim, já faz um bom tempo que a li. Digambara perguntou: qual é a natureza dos ensinamentos filosóficos? Adwaita respondeu: meu irmão Digambara, as pessoas só lavarão o melado enquanto não tiverem provado o açúcar, Kandi. Digambara: meu irmão, isso é simplesmente fé cega de sua parte. Todos têm o Devi Bhagavat e o Devi Gita na mais alta estima. Vocês, Vaishnavas, são as únicas pessoas que não toleram sequer ouvir o nome desses 2 livros. Adwaita falou: você já leu o Devi Gita? Digambara falou: não. Por que deveria eu mentir? Eu estava para copiar esses 2 livros, mas ainda não consegui fazê-lo. Adwaita falou: como você pode afirmar que um livro é bom ou ruim se nem ao menos o leu? Esta é a minha fé ou a sua que é cega? Digambara falou: irmão, desde criança eu sempre tive um certo medo de você. Você sempre foi muito loquaz, mas agora que se tornou um Vaishnava parece mais categórico ainda ao expressar suas opiniões. Qualquer coisa que eu digo você destrói. Adwaita falou: sou mesmo um tolo inútil, mas posso perceber que não existe Shuddha Dharma à parte do Vaishnava Dharma.
Você sempre foi hostil com os Vaishnavas, motivo pelo qual não conseguiu sequer reconhecer o caminho para a sua própria auspiciosidade. Digambara falou, um tanto zangado. Você alega que eu não consigo ver o caminho para a minha própria auspiciosidade, apesar do tanto de sadhana e bhajana que realizei? Perguntou. Você acha que eu passei todo esse tempo cortando grama para alimentar meu cavalo? Perguntou. Olhe bem para esse Tantra Sagrana que eu escrevi. Você pensa que foi brincadeira produzir um livro como esse? Perguntou. Você arrogantemente ostenta o seu vaishnavismo e ridiculariza a ciência e a civilização modernas. O que devo fazer quanto a isso? Perguntou. Venha, acompanhe-me até uma reunião civilizada e vejamos quem será julgado certo, você ou eu. Adwaita Dasa queria livrar-se da indesejável associação de Digambara o quanto antes, pois não via nada de produtivo naquele encontro. Bem, irmão, disse ele, de que adianta a sua ciência material e civilização material na hora da morte? Digambara falou, Kalidasa, você é mesmo um sujeito estranho. Acaso restará algo após a morte? Enquanto você estiver vivo, você deve tentar conquistar fama entre os homens civilizados e desfrutar de 5 prazeres. Vinho, carne, peixe, riqueza e mulheres. Na hora da morte, Manistarani cuidará para que você vá aonde quer que esteja destinado a ir. Se a morte é certo, por que você se submete a tanta atribulação atualmente? Perguntou. Onde estará quando os 5 elementos desse corpo se fundirem nos 5 grandes elementos da natureza material? Perguntou. Este mundo é Maya, Yogamaya e Mahamaya. Ela é quem pode otorgar-lhe felicidade agora e liberação após a morte. Não existe nada senão Shakti. Você veio de Shakti e no fim voltará para Shakti. Simplesmente sirva Shakti e testemunhe o poder de Shakti na ciência. Procure intensificar seu poder espiritual pela disciplina da yoga. Você acabará constatando que não há nada dessas potências imperceptível. Onde você arrumou essa fábula pretensiosa sobre um Deus supremo e consciente? Perguntou. Sua crença nessa história está lhe fazendo sofrer no momento. Além do mais, não consigo sondar um destino para você na próxima vida que seja superior ao nosso. Para que você precisa de um Deus pessoal. Shiva Shakti, apenas ao se fundir nessa Shakti, ali permanecerá eternamente. Adwaita disse, meu irmão, você ficou enfeitiçado por essa Shakti material. Se há um Bhagavan, um onisciente, o que então acontecerá com você após a morte? O que é felicidade? Felicidade é paz de espírito. Eu abandonei toda espécie de prazer material e encontrei felicidade na paz interior. Caso haja algo mais reservado para mim após a morte, eu obterei também. Você não está satisfeito. Quando mais tenta desfrutar, mais aumenta sua sede de prazer material. Você não sabe sequer o que é felicidade. Você está simplesmente se deixando levar pela corrente da sensualidade. Você está simplesmente deixando-se levar pela corrente da sensualidade e exclamando, prazer, prazer, mas um dia cairá num oceano de sofrimento. Digambara disse, ora, meu destino será o que quer que tenha a ser. Mas por que você se afastou da associação dos homens cultos? Perguntou. Adwaita respondeu, não renunciarei à associação dos homens cultos. Não renunciei à associação dos homens cultos. Ao contrário, foi precisamente isso que alcancei. Estou tentando abandonar a associação dos homens degenerados. Digambara disse, como você define o estar na companhia dos degenerados? Como você define o estar na companhia dos degenerados? Adwaita disse, por favor, ouça-me sem se zangar com o que eu responderei. O Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 30, texto 33 diz, Javate mayaya sprihita brahmana iha karmabir
Tava Bhavat Prasanganam Sangha Syamna Bhave Bhave. Citado no Haribhakti Vilasa 10, 292. Ó Bhagavan, enquanto estivermos iludidos por sua potência ilusória e errando na existência material, sob a influência de nossas atividades kármicas, oramos para podermos estar na associação de seu Premi Bhakti, nascimento, dos seus Premi Bhakti, nascimento após nascimento. Diz o Haribhakta Vilasa 10.294. Asadbir Saha Samga Tuna Kartavya Kanjana Jasmat Savatma Hanisyad Anda Patasta Chachayi. Não devemos jamais manter contato com pessoas submersas na não-realidade. Pois, devido à associação dessas pessoas, somos privados de todos os objetos que vale a pena conquistar e caímos em uma posição degradada. O Katyayana Sanhita afirma: Varam Huta Vahaj Vala Pajaranta Vyavastitir Na Sauri Chinta Vimukha Jana Samvasa Vaisavam. Citado no Haribhakta Vilasa 10.295. Ainda que eu precise morrer num fogo abrasador, ou fosse forçado a ficar o tempo todo confinado num cárcere, ainda assim eu não iria querer a associação de pessoas aversas de pensar em Krishna. Diz o Srimad Bhagavad Gita, canto 3, capítulo 31, texto 33 e 34. Sacham Dayamanam Buddhi Hari Sit Yasak Sama Samudamo Bhagam Seti Jat Samgar Jati Samkshayam Tve Asantesu Mudesu Kandit Jatimasva Asam Dusu Sangana Kuryak Shoyesu Josit Krija Megesu Cha. Citado no Haribhakti Vilasa, capítulo 10, texto 297, 298. Se alguém vive na associação de pessoas desprovidas de virtude, suas boas qualidades, tais como veracidade, limpeza, misericórdia, moderação da fala, inteligência, timidez, riqueza, fama, perdão, controle dos sentidos, controle da mente e forma, esvanece por completo. Por isso, não se deve jamais manter contato com pessoas indignas que vivem perturbadas por desejos do gozo dos sentidos, que são tolas, deixando-se envolver pelo conceito corpóreo de vida e são joguetes nas mãos de mulheres. Afirma-se no Garuda Purana 231:17. Antargato pi vedanam sarva sastrata vedi api jano sarva veri bhaktastam vidyate purusha danam. Citado no Haribhakti Vilasa número 10.103. Alguém pode ter estudado todos os Vedas e estar familiarizado com o significado de todos os Shastras. Porém, se não for devoto de Shri Hari, deve ser considerado o mais baixo dos homens. O Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 1, texto 18, declara: Prasyantani Chimani Narena Paramukha Nanupansantira Rajendra Sura Kumbam Nivapa. Citado no Haribhakti Vilasa 10.305. Ó Rei, assim como a água de muitos rios não pode purificar um barril de vinho, de modo semelhante, uma pessoa que seja aversa a Sri Narayana não pode purificar-se pela prática de todos os diferentes tipos de expiação, mesmo que estes sejam realizados perfeitamente e repetidamente. Diz o Skanda Purana: Hanti Nadanti Vaidvesi Vaishnavam Nibidanandi Krujate Jati no Hasam Chasane Patani Sat. Citado no Haribhakti Vilasa 10.312. Seis são as causas de queda:
Surraram Vaishnava, difamá-lo, usar de má fé contra ele, deixar-lhe de dar-lhe boas-vindas ou agradá-lo, demonstrar raiva por ele e não sentir prazer ao vê-lo. Digambara, uma pessoa jamais conseguirá conquistar a auspiciosidade mantendo esse tipo de associação imoral. Que benefício poderá alguém obter vivendo numa sociedade formada por essa classe de homens? Digambara diz: ora, que cavaleiro distinto esse que vim falar, com quem vim falar? Você deve mesmo ficar entre os Vaishnavas puros. Eu vou para a minha própria casa. Sentido que seu colóquio com Digambara estava perto do fim, Adwaita Dasa julgou apropriado concluí-lo com agrado. Ele, em tom cortês, disse: Você é meu amigo de infância. Sei que precisa voltar para casa, mas não quero que vá ainda. Você veio de tão longe, por isso fique mais um pouco, por favor. Venha tomar um pouco de prachada. Antes de partir, Digambara disse: Kalidasa, você sabe muito bem que sigo uma dieta rigorosa. Só como ravisha e fiz uma refeição pouco antes de vir para cá. No entanto, foi um prazer encontrar você. Voltarei outra hora se tiver tempo. Não poderei passar a noite aqui porque tenho certos deveres a cumprir conforme o sistema confiado a mim por meu guru. Irmão, preciso partir agora. Adwaita disse: Irei acompanhá-la até o barco. Vamos. Digambara falou: Não. Prossigam com seus afazeres. Eu trouxe alguns homens comigo. Assim, Digambara foi embora cantando uma canção sobre a deusa Kali e Adwaita Dasa pôde cantar Srinama em seu kutira sem mais impedimentos. Assim termina o 9º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Nitya Dharma, Ciência Material e Civilização.